coronavírus, ele avança mais rápido e já afeta bairros de quase todas as regiões de Goiânia. O número de mortes também está acelerado aqui na capital. Quem traz os detalhes agora é o repórter Almir Costa. A doença, que em março começou a registrar casos em bairros nobres de Goiânia, como nos setores Oeste, Marista, Jardim Goiás e Bueno, em menos de 3 meses se espalhou pela periferia. As 3 etapas do Jardim Guanabara, na região norte, são as que mais chamam a atenção. No Guanabara foram confirmados até ontem 96 casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. E o bairro passou a ser o terceiro com a maior incidência na capital. Mesmo assim, ainda encontramos uma situação de aparente normalidade no bairro, com comércio quase todo aberto e muita gente nas ruas, inclusive sem máscaras, que além de serem obrigatórias em vias públicas, ajudam a conter a propagação do vírus. Os casos estão em crescimento acelerado também nos setores Universitário, Vila Nova, Cidade Jardim, Parque Ateneu e Residencial Vale dos Sonhos 1. 5 bairros com maior contaminação concentram cerca de 600 casos da doença. Goiânia levou 9 dias para saltar de 2.000 para 3.000 casos do novo coronavírus. Esse rápido crescimento da doença já teve reflexo no número de mortes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o último dia 8, 261 pessoas foram enterradas na capital com confirmação ou suspeita da Covid-19 como causa da morte. Goiânia tem 85 óbitos confirmados e nas últimas 24 horas foram confirmados mais 39 casos da doença. Em todo o estado, a situação é ainda pior. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 72 horas, foram contaminadas 1.465 pessoas, o que dá uma média de 20 casos por hora em Goiás. Isso sem incluir centenas de casos de Rio Verde. Mesmo com esse quadro de curva ascendente da Covid-19, permanecemos como um dos últimos estados do país em isolamento social. Segundo a Universidade Federal de Goiás, se esse crescimento não for interrompido, teremos mais de 2 meses de explosão de casos e de colapso na saúde. Olha, vamos falar mais dessa situação agora. Nós estamos recebendo aqui o Sandro Rodrigues, ele é superintendente de atenção integral à saúde da Secretaria Estadual. Ô Sandro, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Odervar, Luciana, sempre à disposição aqui, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em conversar com você. Bom, me preocupa e também, claro, a muita gente, o crescimento em algumas regiões. Ali do Jardim Guanabara, o que você atribui que está tendo tantos casos lá? Olha, Jordan, essa dinâmica ela é bastante complexa, na verdade, né? Não existe muito detalhe com relação a isso. Agora, o que geralmente leva ao maior quantitativo de casos são as próprias aglomerações de pessoas. Então, isso tem uma interferência bastante grande na contagiosidade, no número de pessoas que acabam se contaminando, e isso acaba levando a esse número de casos maiores em algumas regiões mais concentradas. Mas nós não estamos enfrentando, infelizmente, um momento de marasmo no que diz respeito à providência, à atitude. Nós entrevistamos agora há pouco o prefeito de Rio Verde, está fazendo uma alta testagem na cidade. Agora, o que a gente percebe na capital e em outros municípios também do estado é que não está tendo isolamento, pelo contrário, abaixo de 30 já é quase que vida normal. Enquanto isso, em contrapartida, nós estamos registrando aí o aumento de contaminados e também de mortes aqui em Goiás. Luciana, é o seguinte, todo esse processo ele é bastante dinâmico, obviamente, né? E o que a gente tem olhado enquanto Secretaria Estadual de Saúde é justamente essa questão do aumento expressivo do número de casos. E as questões todas, elas já foram colocadas desde o início da própria pandemia. A todas as questões relacionadas ao distanciamento social, as questões relacionadas à lavagem de mãos, a questão de uso de máscara e todos esses detalhes. O que a gente tem precisado bastante agora é a própria colaboração da população com relação a essas questões. Do ponto de vista assistencial, a questão de organização dos hospitais, dos leitos, da questão de oferta de testes, tudo isso está acontecendo. Agora, sempre aquele balanço do governo e da população colaborando de forma conjunta para a gente avançar nesse processo. Ô Sandro, nós estávamos trabalhando com um isolamento em torno de 34%, 35% e ontem a coisa melhorou, né? Feriado parece que já pulou para 40%, 41%, é isso?
Acaba ajudando um pouquinho, né? Porque como as lojas fecham, tem toda uma diminuição de comércio, acaba ajudando sim esse processo com certeza. E esse motivo, inclusive, que alguns prefeitos, o próprio governador também, da extensão do ponto facultativo no próprio dia de hoje, né? Justamente para a gente tentar diminuir a circulação de pessoas e com isso ir reduzindo de forma importante também a própria questão de circulação e da transmissão do vírus. Sempre é bom a gente reforçar aquela pessoa que está em casa nos acompanhando, percebeu algum sintoma, tosse, febre. É importante ela ir a uma unidade básica de saúde ou fazer aquele primeiro atendimento, já que são vários serviços disponíveis online ou por telefone. Ela tem que procurar, Luciana, a unidade mais próxima da casa dela. Vai dependendo, hoje como é ponto facultativo, a unidade básica de saúde não está funcionando, mas é a unidade de pronto atendimento. Isso vai mudando conforme o dia, mas procurar o atendimento próximo à casa dela, para entender, ver qualquer sintoma de gravidade, ter esse entendimento e a partir disso fazer testagem e a partir disso também ser direcionado para o melhor conduta. Se ela vai ficar em casa em isolamento, se porventura ela tem algum sinal, algum sintoma que já prediz que ela precisa de internação hospitalar e isso é solicitado para regulação. Então, de entender todo esse processo e também, para quem não quiser sair de casa, a própria questão dos teleatendimentos que tanto a Secretaria Estadual como algumas secretarias municipais também têm disponibilizado para a população. Você reforçou a importância da testagem. Isso é feito na unidade básica de saúde? Pode ser feito também. A questão do teste ela é bastante complicada, que o teste em si, ele precisa de 7 a 10 dias de sintomas para poder ser realmente efetivo, é o que a gente chama de teste rápido com relação a isso. A questão do teste PCR, ele é mais disponível para a população que está internada, que precisa daquela confirmação mais imediata ali para tomar algum tipo de providência e separar caso que é Covid e caso que não é Covid. A parte específica na atenção primária, nas equipes de saúde da família ou no pronto atendimento tem relacionado mais com teste rápido e nessa dependência dos 7 a 10 dias de sintomas. Ô Sandro, obrigado, um abração para você. À disposição sempre que vocês precisarem. Boa tarde.